próxima oportunidade. Glória a Deus. Saúdo a igreja com a paz do Senhor, amém? Irmãos, sem perca de tempo, abram a sua Bíblia comigo no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus. Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo 4. Mateus, capítulo 4. Os irmãos que acharam, digam amém. Diz assim a palavra do Senhor. Então o Espírito levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo adversário. Depois de Jesus ter jejuado durante 40 dias e 40 noites, sentiu fome. O tentador se aproximou e lhe disse: se você é filho de Deus, ordene que essas pedras se transformem em pães. Mas ele respondeu: a palavra diz, o homem não vive só de pão, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então o adversário o levou à cidade santa e o colocou no ponto mais alto do templo. Se você é filho de Deus, disse, pule, porque está escrito, ele ordenará aos anjos que se responsabilizem por você. Eles os sustentarão com suas mãos, para que você não fira os pés nas pedras. Jesus lhe respondeu, mas ele também diz, não ponha o Senhor teu Deus à prova. Mais uma vez o adversário o levou ao cume de uma montanha extremamente alta. Mostrou-lhe todos os reinos do mundo em toda a sua glória. E lhe disse, se você se ajoelhar e me adorar, eu lhe darei tudo isso. Jesus lhe disse, retire-se, Satanás, porque está escrito, adore ao Senhor seu Deus, e sirva somente a Ele. Então o adversário o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Amém? Pode tomar o seu assento. Esse texto, muito obrigado, meu irmão. O Espírito Santo vem falando muito ao meu coração essa semana. A tentação de Jesus no deserto. E eu quero, com a graça de Deus, extrair algumas lições que o Espírito Santo colocou no meu coração. Espero eu que Deus possa falar profundamente com você a partir desse texto. Mateus capítulo 4 vai começar, pelo menos na minha versão, dizendo, então o Espírito levou. Poderia estar depois disto, o Espírito levou. Quando começa assim, nos dá a ideia de que é uma história que está se continuando. Quando você vê no versículo anterior, você vai ver que Jesus está no Jordão. E no Jordão ele está ouvindo uma voz, e a voz é do próprio Deus Pai, dizendo, este é meu filho amado, em quem eu tenho muito prazer. Logo depois de ouvir essa voz, a Bíblia vai dizer que o Espírito, o próprio Espírito Santo, leva Jesus ao deserto. Na nossa mente isso pode soar um pouco contraditório, porque se Deus disse que ama, o porquê de Deus levá-lo para o deserto? Se Deus havia acabado de dizer que Jesus dava muito prazer a ele, o porquê de levar Jesus para o deserto? Porque na nossa mente, deserto não é coisa que Deus vai nos colocar, pelo menos a maioria de nós pensamos assim. Porque na nossa mente, servir a Deus e estar de acordo com a palavra de Deus, é justamente para nos livrar dos desertos da vida. Muitos pensam assim. Mas aqui nós vemos que Deus havia acabado de dizer, eu amo, este é meu filho, eu amo a ele, ele me dá prazer. E o Espírito que anda de acordo com Deus Pai, leva Jesus para o deserto. Poderia ter levado para qualquer outro lugar mais confortável. Poderia ter levado para qualquer outro lugar mais bonito. Poderia ter levado para qualquer outro lugar onde Jesus poderia ser rodeado de uma multidão, onde ele poderia ser aplaudido, onde ele poderia ser reverenciado, mas não, leva Jesus para o deserto.
depois de ouvir uma palavra dessa, Jesus poderia ter dito: agora é minha vez. Em outras palavras, eu sou o cara. Deus acabou de dizer, e todos ouviram o que ele disse, que eu sou o filho dele, e que eu dou prazer a ele. Agora é minha vez, vou colocar as minhas fotos nos outdoors, nos cartazes, é a vez de eu aparecer. Mas o Espírito esconde Jesus. Mesmo depois dele ter ouvido isso do próprio Deus, não era momento agora dele aparecer publicamente, como ele vai aparecer mais à frente, mas agora era tempo dele se esconder. E é sobre isso que Deus quer falar para a gente nessa noite, sobre tempo. Eclesiastes vai dizer que existe um tempo para todas as coisas. Existe um tempo para cada propósito estabelecido por Deus. Então existe o tempo da gente sim ser reconhecido publicamente, mas existe o tempo também da gente se esconder nos desertos da vida. Existe o tempo sim da gente ouvir Deus falar conosco, mas existe também o tempo da gente experimentar um silêncio da parte de Deus. E é isso que você precisa entender, que é necessário a gente passar pelos tempos, pelas coisas, pelos processos, para o nosso amadurecimento. Deus leva Jesus para o deserto, e o deserto é um lugar totalmente desfavorável, desconfortável. O deserto de dia pode chegar até 50 graus, no inverno pode chegar a 0 graus, imagina o frio no inverno. Imagina o calor que faz de dia. No deserto você encontra serpentes, aranhas, escorpiões, tempestades de areia, pedras. Então o deserto é um lugar totalmente desconfortável. E é para lá que o Espírito Santo leva Jesus para o deserto. Quando você vê Deuteronômio capítulo 8, você vai ver Deus falando assim para o povo: olha, eu te levei para o deserto, eu te guiei todo esse tempo no deserto, para poder provar o que estava no seu coração. Era como se Deus estivesse dizendo assim: olha, eu te levei para o deserto para poder lhe conhecer melhor. Só que nós sabemos muito bem que Deus não precisa disso. Deus é onisciente. Ele não precisa nos levar aos desertos para nos conhecer melhor. Ele já nos conhece muito bem. Antes mesmo de sermos formados no ventre da nossa mãe, Ele já nos conhecia. Ele disse isso para Jeremias. Então, se Ele levou o povo para o deserto, imagino eu que Ele queria extrair do povo o melhor. Ele queria extrair do povo aquilo que nenhum povo sabia que tinha para oferecer. Aquilo que nenhum povo sabia que tinha dentro dele mesmo. Quando você pergunta para um homem, para um cara que trabalha com uva, com vinho, no lagar, ele vai dizer que para você extrair o melhor vinho da uva, é necessário você colocá-la no lagar e com o seu calcanhar do pé, se eu não me engano é a melhor forma de se transformar a uva em vinho, você precisa esmagar bem a uva, porque quanto mais você esmaga ela, melhor é o suco que sai dela. E o vinho que sai dela sai um vinho mais bonito e mais duradouro, ele vai durar por muito mais tempo. Então a qualidade do suco da uva, do vinho que sai da uva, está atrelada ao tanto que ela é esmagada, ao tanto que ela é prensada, ao tanto que ela sofre. E eu imagino Deus nos levando também para o deserto para dizer: eu vou te levar para o deserto, no deserto você vai ser esmagado, mas eu não vou te abandonar, é porque eu quero extrair de você o seu melhor. É no deserto que eu quero ver você entregar o melhor que você tem. É no deserto que eu quero fazer você crescer. É no deserto que eu quero fazer você amadurecer. É no deserto que eu quero fazer você viver experiências comigo que talvez em outros lugares você não iria vivenciar. É nos desertos da vida que nós mais crescemos. Lembre do seu deserto. Se você não está passando por um deserto agora, provavelmente você já passou. E se ainda não passou, vai passar. Lembra do seu deserto. Foi o momento que você mais experimentou a provisão de Deus. Foi o momento que você mais experimentou o cuidado de Deus. É porque é no deserto que Deus gosta de manifestar o poder dele. Então Ele nos leva para o deserto, para o nosso amadurecimento, para o nosso crescimento. Então o deserto é extremamente importante. Deus tem propósitos para todos. Ele estabelece os propósitos dele. Só que para atingirmos a esses propósitos, precisamos passar pelos processos da vida. E tem uma coisa, processo ninguém quer passar, propósito todo mundo quer alcançar. Porque no propósito, é quando você dá o culto de ação de graças. Você alcançou, você diz: agora eu vou chamar as irmãs, vou chamar os irmãos, vou fazer um pão com molho,
vou fazer um bolo, vou fazer uma torta, vou chamar todo mundo, culto de ação de graças. Mas no processo é quando a sua lata está vazia dentro de casa. O propósito é quando você sobe aqui em cima e diz, por misericórdia de Deus, a porta de emprego se abriu para mim. Mas o processo, por muitas das vezes, a porta está fechada. No propósito, quando você alcança, na maioria das vezes você pode chegar às vezes e dizer, o Senhor me curou, mas o processo, ninguém sabe que você passou de enfermidade. E por muitas das vezes no processo que você teve que passar, você teve dúvida se Deus ia te curar ou não. Processo é dolorido, ninguém quer passar, mas para você chegar até o propósito que Deus já estabeleceu para você, é importante passar pelo processo. E deserto é isso, deserto é processo. Olha o que Paulo vai dizer lá em Romanos capítulo 5, versículo 13, se eu não me engano. A tribulação produz paciência, a paciência, experiência, a experiência, esperança. É como se ele quisesse dizer, olha, é um degrau. Para você atingir a experiência, para você crescer, amadurecer, o primeiro degrau é de tribulação. Porque Deus não trabalha com elevadores, Deus trabalha com escadas. Então é degrau por degrau. E o primeiro degrau é o deserto, o primeiro degrau é o processo. O primeiro degrau é o mais dolorido, mas depois disso tem crescimento. Depois disso tem milagre, depois disso tem vitória da parte de Deus. Jesus vai para o deserto, ficar escondido. E ele vai jejuar durante 40 dias e 40 noites. Aí a Bíblia vai dizer, pelo menos em Mateus, e sentiu fome, depois dos 40 dias. E o adversário se aproximou. É outra coisa que parece contraditória. Porque se ele está 40 dias e 40 noites de jejum, era para acontecer o contrário, era para o diabo correr. Mas aí a Bíblia fala, e o adversário se aproximou. Jesus está no momento que ele mais ora, que ele mais se entrega, pelo menos nos relatos bíblicos, 40 dias de oração e de jejum, e o adversário se aproxima. E às vezes a gente pensa, não, eu vou orar para poder repelir o diabo, eu vou orar para poder afastar, e parece que quanto mais você ora, mais ele tenta. Parece que quanto mais você ora, mais você quer as coisas de Deus, mais as coisas dificultam. Já reparou isso? Parece que naquela semana que mais você está se entregando a Deus, mais você está orando, mais você está meditando na palavra, mais você está buscando a Deus, parece que as coisas mais tendem a dificultar a sua vida. Parece que os parafusos mais tendem a apertar. É o adversário, porque ele quer derrubar aquele que está cheio. Entenda uma coisa, vaso vazio nem o diabo quer. O diabo deixa de lado, ele quer aqueles que estão cheios. Ele quer derrubar aqueles que estão de pé, porque os que já estão caídos, ele não tem trabalho nenhum. Então é quando você buscar a Deus, é quando você orar, é aí que ele vai investir mais ainda contra a sua vida. Só que tem uma coisa, a oração que você faz, o período de consagração a Deus que você faz, vai lhe dar força para resistir a toda investida do inimigo. É a oração que você faz que vai te manter de pé. Ele vai investir, mas a oração, a consagração, a palavra, o jejum vai te manter de pé. O adversário se aproximou dele e lhe disse, olha só o que o diabo tenta fazer. Se você Jesus havia acabado de escutar 40 dias atrás, você é meu filho. E agora o diabo aparece e diz, se você é. Porque os nossos desertos são os momentos que o adversário se aproveita para tentar colocar dúvida no nosso coração. Deus lhe fez uma promessa e logo depois daquela promessa, as coisas parecem que só pioram. Parece que depois que você ouviu que Deus ia fazer, as coisas só pioraram. Ah, mas Deus disse que ia fazer no meu casamento e as coisas estão indo de mal a pior, deserto. E é nesse deserto que o diabo vai chegar e vai dizer, mas Deus não falou? Se você é filho mesmo, pegue agora e transforme essas pedras em pães. É muito fácil. Rompa o processo. Porque o tempo ali agora era o tempo das pedras. E foi o próprio Espírito Santo que levou Jesus para aqui, para o deserto. E no deserto tinha muitas pedras. Mas Jesus sentiu fome. E pedra mata a fome? Não mata. Só que ali agora era o momento das pedras. Não o tempo dos pães.
Mas o diabo estava dizendo: Jesus, rompa esse processo. Você é o cara. Deus falou que você pode. Deus falou que você tem poder para isso. Você é filho dele. Você está assim com ele. Rompa esse processo. Para que passar pelo deserto? Transforme agora a pedra em pães. O diabo sempre vai vir com essas propostas no meio do nosso deserto. Você não precisa passar pelo deserto. Rompa isso. Para que prova? Para que sofrer? Para que chorar? Para que suportar pedras? Pedras machucam. Pedras são desconfortáveis. Pedras não matam a sua fome. Pedras não saciam a sua necessidade. Transforme essas pedras em pães. Jesus tinha poder para isso, mas não era o tempo dos pães, era o tempo das pedras. E Jesus entendia de processo que era necessário suportar o tempo das pedras. Deus está dizendo para pessoas aqui nessa noite: eu tenho o meu tempo de trabalhar, eu tenho o meu tempo de agir. E talvez hoje você está vivenciando o tempo das pedras. O tempo das pedras simboliza um tempo em que a promessa ainda não se cumpriu na nossa vida. O tempo das pedras simboliza um tempo que a enfermidade está nos assolando. O tempo das pedras simboliza o tempo que a porta está fechada, que a lata está vazia, que às vezes nem na igreja você recebe oportunidade. É tempo das pedras. É necessário você suportar esse tempo para que lá na frente você coma do pão que Deus já preparou para você. Não rompa o processo. O que o diabo quer é que você saia do seu deserto. O que o diabo quer é que você saia, porque ele sabe que Deus usa do seu deserto para te amadurecer. Ele sabe que Deus aproveita, Deus se vale das nossas provas para nos tornar aptos a receber aquilo que Ele já preparou para nós. Entenda uma coisa: o que Deus tem para você já está pronto, o que não está pronto ainda é você. E o deserto vem para te deixar pronto para receber aquilo que Deus já preparou para você. Você não entendeu? O que Deus já preparou para a sua vida já está pronto há muito tempo. O que não está pronto ainda é você. E o deserto veio para te deixar pronto para receber aquilo que Deus já preparou para a sua vida. Então é no deserto que Ele vai nos amadurecer. Ninguém cresce na fartura. Ninguém cresce na bonança. Para a gente crescer é necessário a gente passar por momentos difíceis. E não é porque você está nesse momento, que é interessante que antes do deserto Deus fala com ele, no deserto Deus não fala mais. E é no deserto que parece que Deus não fala mais com a gente, parece que Ele nos abandonou. Eu não creio que o Espírito Santo levou Jesus e falou: Jesus, fica aí, tá? Tchau. O Espírito Santo leva Jesus e permanece com Jesus ali no deserto. Ele pode não estar falando, ele pode estar em silêncio, mas Ele está ali com ele no deserto. No deserto da nossa vida, Deus não nos abandona. Ele pode até não estar falando agora, mas Ele ainda está com você. A presença dEle ainda está nesse deserto com você. O diabo, rompa o processo. Para que deserto? Você é o filho de Deus, você é o cara, você não precisa passar por isso. Transforme a pedra em pães. Para que sentir fome? Sacia agora a sua necessidade. Mata o seu desejo aqui e agora. É essa a proposta do diabo. A carne gritou: quero pão. Mata agora o seu desejo. Peca. Rompe o processo. Rompa o seu compromisso com Deus. Rompa aquilo que você firmou diante de Deus e da igreja. Rompa o processo a qual Deus te colocou para lá na frente te abençoar. Rompa o processo que Deus te colocou para fazer você crescer. Rompa. O diabo quer nos tirar dos desertos da vida. Existem desertos que nós vamos porque nós mesmos procuramos. Mas existem desertos que é Deus que nos coloca. E esses desertos é necessário que passamos por eles. E o diabo vai tentar nos tirar desses desertos. Mas Jesus disse: mas está escrito: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Jesus está dizendo: olha só, se eu dependesse só de pão, no período da pedra eu não suportava. No período das pedras eu desviava, porque no período das pedras não tem pães. Se eu vivesse só de pão, no período das pedras, no período onde não tem fartura, no período da dificuldade, no período da enfermidade, eu abandonava a igreja.
eu parava de cantar, eu parava de pregar, eu parava de orar. Mas como eu não vivo de pães, eu vivo de toda a palavra que sai da boca de Deus. Mesmo no período da pedra eu permaneço de pé. Mesmo no período das pedras eu não desvio. Mesmo no período das pedras eu entendo que isso que eu estou passando é um processo que Deus me colocou para me amadurecer. Palavra, querido de Deus. Quem é cheio da palavra de Deus entende os processos da vida. Entende que não vive só de pão, não vive só de milagre, não vive de cura todo dia, não vive de provisão de Deus todos os dias. Vai ter dias que Deus vai deixar a gente sem nada. Mas isso é necessário para o nosso crescimento. O diabo rompe o seu processo. Aí o diabo viu que não adiantou. Ele pega Jesus, então o adversário levou. Isso aqui é bom frisar, porque o diabo, aqui na minha versão está sendo chamado de adversário, mas ele não é adversário de Deus, ele é adversário do homem. Aqui ele é adversário do homem Jesus. O diabo é meu e seu adversário. Não dá para falar que ele é adversário de Deus. Isso é colocar o diabo muito mais alto do que ele é, né? Dizer que ele é adversário de Deus, sendo que até o poder que ele tem é o próprio Deus que permite ele ter. Nenhum poder ele teria se do céu não fosse dado para ele. Então ele não é adversário de Deus, ele é adversário meu e seu. Ele tenta arrancar a nossa salvação. Ele já sabe que você está condenado e ele quer levar eu e você junto com ele. Mas não dá para dizer que ele é adversário de Deus. É por isso que no fim dos tempos ele será esmagado debaixo dos nossos pés, porque ele é nosso adversário, porque ele nos persegue, porque ele nos acusa dia e de noite, porque ele tenta tirar a nossa santidade, porque ele quer nos levar para o inferno junto com ele. Então o adversário pega Jesus e leva Jesus à cidade. O Espírito leva Jesus ao deserto e o diabo pega e leva Jesus à santa cidade, Jerusalém, em cima do templo, porque o diabo quer tirar Jesus do deserto. O propósito do diabo é te tirar do seu deserto, porque ele sabe que você vencendo esse processo, você vai chegar exatamente onde Deus quer que você chegue. Aí ele pega Jesus e leva Jesus para o templo, em um lugar alto, e tenta de novo: se você é filho de Deus, pula daqui. Se você é filho de Deus, você tem poder. A palavra diz que isso, você não vai ferir os seus pés com pedras. Aí Jesus responde: mas também está escrito, não ponha o seu Deus à prova. Aí versículo 8, mais uma vez, olha como ele é insistente, mais uma vez. Ele agora leva Jesus a um cume da montanha, que é um lugar extremamente alto. Primeiro levou a um lugar alto, e agora a um lugar extremamente alto. Ele aumentou a tentação. Ele aumentou o prato que estava diante de Jesus. Ele disse: no alto do templo não adiantou, agora eu vou levar ele para um lugar mais alto ainda. Vou levar para o cume da montanha. Vou aumentar a proposta. Vou aumentar a tentação. Quem já jogou videogame? Tenho certeza que a maioria, né? Já jogou um videogame. Mas geralmente no videogame, naqueles jogos de fase, né? A primeira fase é fácil, a segunda é um pouco mais difícil, a terceira é mais difícil, e assim vai. Quanto mais fases você vai vencendo, mais difícil vai ficando. É isso que o diabo está fazendo com Jesus. Jesus ia vencendo, o diabo ia intensificando a prova, a tentação, aumentando. E assim também parece que ele faz com a gente. A gente vence uma prova hoje, a gente mata um leão hoje, parece que amanhã vem 2. Mata os 2 amanhã, parece que no outro dia vem 3. É assim mesmo, ele vai tentando, e mais uma vez ele vai investindo, ele vai aumentando o tamanho do prato que ele coloca. Interessante que no versículo 5 e no versículo 8, ele levou Jesus a lugares altos. Ele tentou Jesus em lugares altos. No Jordão, que é 300 a 400 metros abaixo do nível do mar, Jesus ouviu a voz de Deus. Jordão era lugar baixo. Mas agora o diabo pega e leva Jesus para lugares altos. E nesses lugares altos, a voz que Jesus está ouvindo é do próprio diabo. Então tome cuidado, porque nem todo lugar alto é Deus que te coloca. Tem lugares altos que é o diabo que prepara para a gente. Tome cuidado, porque nem toda porta bela é Deus que está nela. Às vezes é o diabo que prepara para poder tentar te tirar do processo que você precisa passar. Tome cuidado, porque nem toda proposta boa aos seus olhos é Deus que colocou, às vezes é o diabo. No lugar baixo ele está ouvindo Deus falar com ele. No deserto quem levou foi o Espírito Santo. Mas agora no lugar alto,
que é muito mais atrativo, que chama muito mais atenção aos nossos olhos, quem levou foi o próprio diabo. Porque o diabo, ele tenta o homem naquilo que ele também foi tentado: lugares altos, poder. A Bíblia fala que o diabo olhou para cima e disse: eu vou erguer o meu trono acima das estrelas. O diabo, ele desejou um lugar alto. Aí a Bíblia vai dizer: mas você caiu, Lúcifer. Olha o que Jesus disse: eu vi o diabo caindo do céu como um raio. O diabo olhou para cima e disse: o meu trono vai estar acima das estrelas, que era o lugar alto. Deus olhou para o diabo, que pensou em estar em lugar alto, e Deus abateu o diabo, e ele caiu como um raio. Porém Jesus, olha o que a Bíblia diz sobre Jesus: ele mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele aniquilou a si mesmo, assumindo forma como de um servo. Olha Jesus descendo, e assumiu a morte, até a morte de cruz. Jesus, que estava lá em cima, sendo igual a Deus, desceu. Aí a Bíblia continua: pelo que Deus o exaltou soberanamente, que lhe deu o nome que está acima de todo nome. Jesus, que estava lá em cima, desejou descer. Aí Deus pegou e fez Jesus subir. O diabo, que estava aqui embaixo, que subir, Deus fez ele descer. Porque é assim que acontece no céu. Aqueles que descem aqui embaixo, aqueles que são humildes aqui embaixo, aqueles que não ficam visando muitos cargos e postos altos aqui embaixo, são esses que Deus faz subir. Aqueles que são pequenos aqui embaixo diante dos homens, é que são grandes diante de Deus. Então é nisso que o diabo tenta o homem: poder. Não tem nada mais do que tire o coração do homem da vontade de Deus do que o poder. O poder tem comprado o homem, tem desvirtuado o homem. O desejo pelo poder, o desejo por querer sempre mais, por estar em lugares altos. Não, eu preciso estar mais alto que todos, eu preciso aparecer mais que todos. Esse é um desejo satânico, esse é um desejo do diabo. Jesus, sendo Deus, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Ele aniquilou a si mesmo e assumiu a forma de servo, assumiu a forma de homem. Então nós devemos ter também em nós o mesmo sentimento que teve em Jesus. Não é um sentimento de querer só coisas grandes. Deus tem sim coisas grandes preparadas para você, mas antes disso é necessário a gente passar pelas coisas pequenas da vida, pelos processos. E nesse lugar alto, porque o diabo foi tentado por isso, por lugar alto, ele virou para Jesus e disse: Jesus, tudo isso aí, tá vendo? Os reinos do mundo, tudo isso aí eu vou te dar, se você se prostrar e me adorar. É fácil. Em Apocalipse 11 você vai ver que a Bíblia vai dizer: e os reinos do mundo vieram a ser do Senhor Jesus. Então em Apocalipse 11 Jesus vai tomar todos os reinos do mundo. A igreja está ansiosa esperando por esse momento. Só que aqui em Mateus capítulo 4, o diabo está dizendo: Jesus, como o diabo não é bobo, o diabo sabe do futuro. Ele não tem onisciência, mas ele sabe do que Deus já havia falado, do que Deus já havia usado os profetas. Então ele sabe que uma hora ou outra os reinos do mundo viriam a ser de Jesus. Então ele fala: olha, você não precisa mais enfrentar deserto. Eu vou te dar os reinos do mundo todos aqui agora. Rompa o processo. Você não vai precisar passar pela cruz. Você não vai precisar ser traído por Judas. Você não vai precisar colocar uma coroa de espinho na sua cabeça. Aqui em Mateus capítulo 4 eu te dou todos os reinos do mundo. Você não precisa esperar Apocalipse 11 chegar. Basicamente isso que ele estava dizendo. Você não precisa esperar o tempo de Deus, que é um tempo mais demorado, mais dolorido, um tempo mais difícil. Aqui agora eu te dou os reinos do mundo. E é isso que o diabo tenta fazer com a gente. Ele coloca em nós uma ansiedade. Eu não aguento mais esperar o tempo de Deus. Deus prometeu a promessa, eu não aguento mais esperar no lugar onde Deus me colocou. Eu preciso fazer do meu jeito, eu preciso dar o meu jeitinho brasileiro. E se tem uma coisa que é do diabo, é o jeitinho brasileiro. Porque crente não é guiado pelo jeitinho brasileiro, crente é guiado pelo jeitinho do céu. E no jeitinho do céu você tem que esperar o tempo de Deus. O diabo vai aparecer com as propostas.
Saia daí, para de esperar, aí nada está acontecendo. Venha para cá, porque aqui vai acontecer. Venha para cá, porque aqui agora você vai ter mais oportunidades. Aqui você vai crescer mais. Aqui você vai ter mais destaque. Não rompa o processo, por mais que seja no deserto, mas permaneça no deserto, sem perder a presença de Deus, sem negar a promessa que Ele te fez, sem andar contra a palavra que Ele liberou sobre a sua vida. Não rompa o processo. É tempo de pedra agora, suporte as pedras. Vai doer, você vai chorar, vai machucar, mas é o tempo que Deus mais está tratando com você, para depois você receber aquilo que Ele já preparou. Jesus em nenhum momento disse: "Ô diabo, você está mentindo, os reinos do mundo não são seus." Jesus não disse isso, porque o diabo está por trás desse sistema demoníaco, desse sistema de poder, desse sistema que leva os homens sempre a querer mais e mais. E ele disse: "Olha, se você me adorar, tudo agora é seu." O diabo prega um evangelho sem cruz. O evangelho que vem do diabo é um evangelho sem dor. Você recebe sem sofrer. É uma vida que você vai ter. Aceita Jesus, que agora vai acabar todo o seu sofrimento. Isso é uma mentira. Levanta a mão aqui, todo mundo que já aceitou Jesus. Levanta a mão, por favor. Todo mundo que já aceitou Jesus aqui dentro. Permaneça de mão levantada. Só você que depois que aceitou Jesus nunca mais teve prova. Então é mentira. Então não tem essa de vem para Jesus que vai acabar as provas. Vem para Jesus que vai acabar as lutas. Não tem isso. A diferença é que a gente vem, a prova vem, o adversário se aproxima, mas a presença que está em nós é maior do que aquela que está fora. A presença que está dentro de nós é maior do que a provação, é maior do que a luta, é maior do que as investidas do adversário. Então o diabo quer pregar um evangelho sem cruz, o evangelho sem dor, o evangelho que você não precisa sofrer. O diabo quer pregar um evangelho que você não precisa esperar o tempo, que você pode fazer as coisas no seu tempo, do seu jeito. Já reparou que a nossa geração é a geração mais corrida? É a geração que quer tudo para ontem. Por conta do grande crescimento da tecnologia, a gente está apressado demais. Estamos correndo, queremos tudo para ontem. Nós não temos mais paciência de esperar. Hoje o que mais vende são alimentos rápidos, fast foods, comidas prontas, comidas que você só chega, coloca no micro-ondas, pronto, em 2 minutos, em alguns segundos está pronta. Porque a gente não tem mais tempo. A nossa vida é uma correria. Os carros estão cada vez mais rápidos, a internet está cada vez mais rápida, tudo, as informações que recebemos. Algumas décadas atrás, para se receber uma notícia, às vezes demorava dias, dependendo da distância, dependendo do lugar onde a pessoa morava. Hoje, em questão de segundos, você recebe uma notícia. As notícias se espalham, e está aí o grande problema de se enfrentar uma fake news, porque rapidamente ela se espalha. A velocidade da informação. Estamos vivendo em um mundo acelerado. E quando chegamos no Evangelho, Deus diz: você precisa aprender a esperar. E isso é contra aquilo que a nossa alma quer, esperar. Porque quando a gente fala em esperar em Deus, sai do nosso controle. A gente está acostumado também com coisas no nosso controle, ao nosso alcance. Coisas que você pode fazer na hora que você quiser. Mas quando Deus diz: não, é no meu tempo, isso sai do seu controle. Isso tira o seu chão. Aí você fala: meu Deus, e agora? Quando vai ser? Quando Deus vai fazer? Então não é do meu jeito, não é no meu tempo. Deus está dizendo: não, é no tempo dele, mas pode ter certeza que ele cumpre. Aquilo que ele promete, ele cumpre. Suporte o tempo das pedras. Imagine você se a lagarta dentro do casulo fosse ansiosa e rompesse o casulo antes do tempo. Ia sair a lagarta com a asa só de um lado. Não ia servir de nada. Ela tem que esperar o tempo certo para sair dali, sair com as asas, se transformar em uma borboleta e sair dali voando. Quer ver como até nas pequenas coisas o tempo é importante? Nessa quarentena eu tenho certeza que a maioria das irmãs tentaram fazer uma receita nova. Tentaram alguma coisa diferente. Estavam em casa, vamos tentar fazer uma coisa diferente. E a maioria talvez tentou fazer bolo.
E talvez de primeira deu errado porque não deixou tempo suficiente no forno. Ou passou um pouco do tempo que era necessário e queimou. E obrigou o marido a comer queimado a si mesmo. Mas até nas pequenas coisas, o tempo certo é importante. Até na receita de um bolo é importante o tempo certo. Agora imagina nos propósitos de Deus para a sua vida, que é muito maior do que uma receita de um bolo. É importante o tempo certo. Deus está dizendo, é necessário um certo tempo que eu já estabeleci para você. Você precisa suportar o tempo das pedras. O diabo vai soprar no seu ouvido, larga isso de igreja, abandona. Até hoje você está passando por isso e nada aconteceu. Deus está dizendo, aguenta mais um pouco o tempo das pedras, porque o tempo dos pães está chegando. Noé, se eu não me engano, construiu a arca durante 100 anos. Imagina só a dificuldade que foi para Noé. Imagino ele, deixa eu conjecturar, todo dia cedo acordando para poder ir para o trabalho dele de construir a arca, passando com o martelinho, com os seus pregos, com as suas ferramentas, e as pessoas zombando dele. Tanto tempo, Noé, e você continua nessa empreitada, você continua nesse investimento. Deus falou que ia fazer e já tem anos e nada aconteceu. Noé suportou o tempo das pedras na vida dele, para então depois ele colocar a família dele dentro da arca. E quando veio o dilúvio, ele viveu aquilo que Deus havia preparado para ele. Deus guardou a família de Noé. E ontem eu ouvi uma frase de um pastor dizendo, uma pregação sobre família, que eu achei muito bonito, que enquanto todos estavam querendo, enquanto muitos querem ganhar o mundo, acabam perdendo a família, mas Noé perdeu o mundo e ganhou a sua família, porque Noé esteve no processo que Deus havia estabelecido para ele, e ele chegou no propósito que Deus já havia guardado para ele. Quer ganhar a tua casa, quer ganhar a sua família, quer receber aquilo que Deus já preparou para você, permaneça onde Deus te colocou. Se é no deserto, agora suporta o deserto, suporta o tempo das pedras, suporta as feridas que esse tempo vai trazer para você. Abraão, sendo já senhor de idade, recebeu a promessa de um filho, e não ganhou o filho de um dia para o outro, teve anos ainda para receber o filho, teve que suportar. Caleb esperou durante 40 anos a promessa se cumprir, tempos de pedra, durou 40 anos. Quantos anos Ana orou por Samuel? Quantos anos Ana teve que ver Penina zombando dela? Mas ela permaneceu no tempo das pedras. O diabo quer um evangelho sem cruz. Se você prostrar e me adorar, você recebe tudo aqui agora. Você não vai ter dor, não vai precisar ser traído, não vai precisar passar pela cruz. Você já recebe tudo aqui agora. Aí Jesus responde, Jesus lhe disse, retire Satanás, porque está escrito, somente ao seu Deus adorarás e somente a ele servirá. Porque quem serve a Deus de verdade suporta o tempo. Quem serve a Deus não se rende à proposta do diabo. Jesus suportou. Aí o versículo 11, então o adversário o deixou. No versículo 3, ele se aproxima. No versículo 11, ele o deixa. Da mesma forma que ele veio, ele foi. Da mesma forma que a prova veio, ela foi. Da mesma forma que o deserto veio, o deserto vai. Só que é necessário suportar. Imagina se Jesus, a primeira proposta, já tivesse se rendido. O que ia acontecer? O Espírito ia se apartar de Jesus e o diabo ia permanecer. Mas como Jesus não se rende à proposta, o Espírito permanece. Quem se afasta é o adversário. Da mesma forma que ele veio, ele vai. Deus está falando para algumas pessoas aqui. Da mesma forma que a enfermidade veio, ela pode ir. Da mesma forma que a porta se fechou, ela pode se abrir. Da mesma forma que a luta chegou, ela pode ir embora. Permaneça fiel, permaneça de pé. Não largue a palavra, não largue a presença do Espírito Santo de Deus. E os anjos vieram
e o serviram. O tempo do pão chegou. Ele teve fome. O diabo rompa o processo, transforme a pedra em pão. Ele suportou o tempo das pedras. E quando o diabo vai, os anjos vêm e trazem alimento. Aqueles que esperam o tempo de Deus, por Deus, eles serão servidos. Aqueles que aceitam o tratar de Deus, aceitam ser tratados por Deus, é de Deus que vai vir a provisão deles. Aqueles que suportam o tempo das pedras, o próprio Deus vai abençoar. Não rompa o processo, não transforme pedras em pães, porque aí você vai estar agradando o diabo e vai estar desagradando a Deus. Suporte o tempo difícil, porque o próprio Deus, no tempo dele, vai trazer aquilo que você necessita, vai trazer aquilo que sacia a sua fome. É importante suportar o tempo das pedras. Eu já vi muita jovem, muito jovem, tá naquela, né? Tá solteiro, tá orando, Deus não manda logo a bênção. A carne tá gritando, quero pão. Aí a moça olha para um lado, para o outro, só vê pedra. Aí o diabo vai, se contenta com pedra mesmo. E quando eu digo pedra, irmão, não estou falando, pelo amor de Deus, eu estou dizendo das vezes pessoas... Julgo desigual, para ficar mais claro. E às vezes o diabo vai, já que dentro não tem, já que aqui não tem, vai lá fora, busca pedras. Aí passa o tempo, a moça aparece chorando. E aí quando você pergunta, mas o que aconteceu? Ah, sabe o que é? Porque o presente de Deus não era tão presente de Deus assim. Eu fui desembrulhar, era uma pedra, porque não esperou o tempo de Deus. E assim acontece com tantas outras coisas. Pessoas que se frustram, porque tentam dar o jeitinho brasileiro, tentam fazer do seu jeito, tentam dar uma ajudinha para Deus. Ah, Deus está demorando tanto, eu vou ajudar. Eu vou ajudar Deus. Ele acha que ele é o Romário. Ele acha que Deus é o Romário e ele é o Bebeto. Eu vou dar o passe e Deus faz o gol. Não tenta ajudar Deus. Não tente dar jeitinho brasileiro. Deus no tempo certo vai dar aquilo que você precisa, mas é no tempo dele. Do restaurante de Deus para mim me alimentar daquilo que ele tem para mim, é para mim esperar no tempo dele. Ele não serve o prato no meu tempo. O restaurante de Deus é complicado. Porque eu me assento para comer lá e ele fala, olha, eu vou trazer o prato que você precisa. Eu vou trazer o pão que vai saciar a sua alma. Mas não é no seu tempo, é no meu tempo. E aí o estômago está roncando. E nesse tempo que ele não vem, o diabo vai passando com os pratos dele. Não espere, mas está demorando muito. Olha o meu, aceita o meu agora. Aceita a minha proposta. Você não precisa esperar, mata a sua fome aqui agora. Jesus suportou o tempo das pedras, e por suportar o tempo das pedras, o adversário o deixou, e os anjos vieram e o serviram. Esse milagre que você precisa, ele pode vir logo depois do seu deserto. Aguenta mais um pouco. Deserto, uma hora ele vai ter fim. Ele não é eterno. Para alguns o deserto pode durar 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos, não sei o tempo do seu deserto, é Deus que sabe o tempo necessário. Mas suporte o seu deserto sendo fiel a Deus, porque aquilo que você precisa, Ele tem para você. Em Mateus capítulo 6 ou capítulo 7, depois os irmãos conferem em casa, Ele vai dizer, olha, qual é o pai que se o filho pede um pão, ele vai dar uma pedra? Ou se o filho pede um peixe, ele vai dar uma serpente. Se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais eu, Deus, sei dar aquilo que vocês necessitam. No tempo certo do pão, Deus vai te servir. Mas suporte o tempo, fique de pé.
A minha oração é para que Deus dê paciência à sua alma, para você esperar o tempo de Deus. Uma coisa muito comum que é da gente fazer hoje, o ser humano tem isso, né? É olhar para a vida do A, do B e comparar. Ah, mas ciclano. Ah, mas fulano já está assim. E por que não eu? Cada um tem um tempo. Cada um tem um processo diferente com Deus. Suporte o seu. Viva o seu tempo. O seu momento com Deus. Se o momento agora é pedra, suporte as pedras. Os pães já estão prontos, já estão preparados. Mas para você experimentar eles, é necessário você suportar agora as pedras. Para você vivenciar aquilo que Deus já prometeu para você, é necessário agora você suportar as pedras. Suporte. Não desvie. Permaneça crente. Permaneça fiel ao seu marido, à sua esposa. Permaneça como um bom funcionário, como um bom patrão. Permaneça fiel. O tempo dos pães vai chegar. Fecha os teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós aprendemos nessa noite que é importante nós esperarmos o teu tempo. Nós não queremos o nosso tempo, o nosso jeito, a nossa maneira. Nós queremos o seu tempo, Deus. Por mais que esse tempo demore um pouco, por mais que esse tempo seja um pouco mais dolorido, nós estamos aptos e preparados para esperar o seu tempo, porque sabemos que o Senhor já preparou o melhor para nós. Que essa palavra possa continuar falando com cada um dos irmãos. Conforte o nosso coração, nos dê paciência para resistir, aguentar a esse processo. Que o teu Espírito nos conserve para nós continuarmos crentes, para nós permanecermos cheios do teu Espírito, para que nesse tempo nós não venhamos largar a oração, o jejum, a palavra, a comunhão com o teu Espírito. Por favor, Deus, nos dê graça, nos